Bom dia, como vocês estão? Bem? Eu estou bem, tranquilo, acordei para variar cedo, madruguei, 5 e pouco da manhã, 6 e pouco já estava na rua andando, um calorão danado aqui em Floripa, mas tudo bem, a gente não tem o que reclamar, o importante é que a gente está bem, a gente está com saúde, isso que importa, né? E vocês estavam vendo antes do programa abrir, a programação para o ano que vem, para o dia do meu aniversário em Santorini, na Grécia. Tá bom, até lá nós voltamos a conversar. Beleza, então vamos cumprimentar. Pessoal, chegou todo mundo em cima da hora. Bons alunos, hein? Ou melhor, bons professores, né? Reunião de professores aqui, de aluno não tem ninguém. Talvez eu. Provavelmente eu. Bom dia, Márcia, Cláudio, Wookie Darling. Oh, bonito nome. Kaique. Alexandre, Beto, Valcir, André Prestes, Marcos Freitas, Liz Andrade e Patrícia Souza. Cacá Mota, esse que é o time aqui, muito bem. Aí, o importante é que nós estamos aqui. Bem, amanhã nós vamos ter o Vida Inteligente na TV, né, com o Jorge Antônio, nosso convidado amanhã, e o tema aqui escolhido foi sugerido até por alguém que eu não sei o que é, nós resolvemos acatar, como a gente disse, quando o assunto é pertinente, aí a gente põe mesmo, né? Só que tem mais pedido de assunto do que dias do novo ciclo. Nossa, a turma pede de tudo quanto é tipo, a gente anota com carinho, mas não se sabe quando é que a gente vai poder atender, né? Alguns não, porque o assunto nem é inerente ao que o Vida Inteligente faz. Muito bem. Bom dia, Evandro, você também chegou. Valcir, André. Nossa, está entrando gente. Bom dia, dona Adélia, tudo bem? Está se aproximando o dia de vocês virem para cá, né? Que legal. Quantos apartamentos já tem aí confirmados, Adélia? Nem se preocupa muito aí também, porque... Então beleza, e amanhã nós vamos ter então o Jorge Antônio Ouro no Vida Inteligente. E aí sexta-feira, Jorge e eu, cedinho, vamos para Curitiba, onde ele às 15h20 profere palestra. O workshop ele não vai fazer mais, né? Só vai fazer a palestra das 15h20 no Hotel Lison, bem no centro de Curitiba. Então vai ser bom para quem quer ver o Jorge, quem quer estar com o Jorge. Estará aí em Curitiba, eu e ele, sexta-feira, 3h20 da tarde, é a palestra dele. Só 9, mas tá bom, ainda tá indo bem. Tá indo bem, vai dar tranquilo aí. A turma é em cima da hora. Bem, tá, estou falando de outra coisa aí, o que eu tenho mais para lembrar? Deixa eu ver. Tinha mais alguma coisa? Deixa eu ver, não sei o que era. Bem, ontem eu fui, toda terça-feira eu jogo bilhar, né? Faz 23 anos, mais de 20 anos que a gente joga bilhar na casa de um amigo. A gente joga, se diverte das 6 às 10, né? E não tem dinheiro nem nada, a gente só um lanchinho e a gente vai jogando, vai brincando. Não envolve nada, só para se divertir, não deixa de ser um esporte, né? Porque em 4 horas o que a gente anda é brincadeira. Aí cheguei em casa por volta de 10h30, 20 para as 11 da noite, e aí eu me coloquei à disposição, né? Bom, à disposição eu fico o dia inteiro para que eu intua o tema do dia seguinte. E nada. Cheguei em casa, nada. Aí fiquei esperando, vendo notícias, me atualizando, tal. Chegou meia-noite e meia, nada. Falei, quer saber? Vou dormir. E fui. Hoje de manhã fui caminhar 6 e pouco e nada. Ih, caramba, e agora? Né? Quando eu voltei, aí sim apareceu na minha cabeça o tema que nós vamos tratar hoje e que vocês receberam logo cedo aí, através das nossas comunidades, que é mandamentos. Interessante que ontem nós falamos sobre livre-arbítrio, né? Que a gente não chegou a conclusão nenhuma, ou chegamos cada um à sua conclusão, isso que importa, né? Cada um chegar à sua conclusão. E hoje eu acho que é interessante como a continuação da coisa, né? Mandamentos. Existem mandamentos? Vamos acreditar nessa história de que Moisés subiu na montanha e tinha uma sarça ardente lá naquele negócio, aí Deus se apresentou para ele e deu para ele os 10 mandamentos. Bom,
Nós que somos pessoas de bom senso, pessoas que usamos um pouquinho de raciocínio, isso nem o boi não vai dormir com uma história dessa. O boi não dorme não, porque ele vai regalar os olhos e fala, pô cara, você acredita numa coisa dessa, né? Então não tem condição, né, de a gente imaginar que Deus, este nome que foi criado pelo homem para definir o que ele não sabe, o que ele não tem definição, né, o indefinível. Então ele acredita porque durante milhares de anos, durante centenas de anos, melhor dizer assim, ficam contando a mesma história para a gente, e a história é passada de geração para geração, adequada para o que cada um se interessa, para convencer disso aqui, pronto. Então, dizem que aí Deus, ou manifestado, que vocês falaram aqui, o Jorge fala, se apresentou para um ser humano, né, criação dele, claro, né? E falou aí, ô cara, fica aí, segura essas pedras aqui, eu vou dizer para você 10 regrinhas para você se dar bem comigo. Que se você não seguir isso aqui, você está ferrado. Pois é. E assim o homem vai passando para frente coisas que um dia um homem subiu numa montanha, ficou lá não sei quanto tempo, e quando desceu tinha escrito nas pedras algumas ordens passadas pelo Criador de tudo e de todos. Caramba! Criador de tudo e de todos, do universo, de tudo que existe. Aí ele se volta para o planeta Terra, escolhe um cara que está lá no deserto. É que nem os círculos aqui de Ipuaçu, essa coisa engraçada aqui que estão fazendo aqui em Ipuaçu, esses círculos fajutos, né, que estão fazendo aqui, né, seria a mesma coisa, né? Extraterrestres vindo de lá do fim do mundo para fazer círculo em Ipuaçu. Precisa ser muito tapado esse extraterrestre. Não precisamos desses ET aqui. Então, o Criador de tudo e de todos vem para aqui, para a Terra, dentro desses bilhões e bilhões e bilhões de planetas habitados, tudo que ele fez, e fala com um cara como Moisés e passa umas regras para ele. Se você acredita, parabéns. Eu acreditei durante muitos anos. E por que eu acreditei? Porque me meteram na cabeça. Não estava falando de livre-arbítrio ontem. No começo eu não sei de nada. Eu sei de tudo, né? Eu estou chegando do outro lado, sei lá de onde é que eu estou chegando, e estou cheio de informação, mas eu não consigo falar, eu não sei me expressar. E aí meus pais, meus tios, meus avós, meus professores começam a tirar essas informações de mim, começam a tampar o meu poço. Meu poço está grande, fundo, cristalino, dando água limpa, e aí eles começam a jogar água, terra dentro do meu poço. Para depois, 60 anos depois, 50 anos depois, 70 anos depois, eu cavar cada vez mais fundo para salvar o rei do mundo. Cavar para achar a água no meu poço. A água aparece quando o poço está pronto. Então, nós vamos desenvolver esse tema hoje. Mandamentos, ok? Bem, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É um tema fantástico, na minha opinião. Qual? O que é? Qual é? O de amanhã ou de hoje? O que vocês estão falando aqui? Não sei. Então, enquanto eu não me ligo, tá. Walter Santos, bom dia. Adoro esse encontro de manhã. O Prestes vivifica a nossa gana por compreensão. Que delícia, agradecido a todos. Muito obrigado a você também por estar aqui passando cultura pra gente, informação. Isso é sempre, essa troca é muito sadia. Délia da Mata, nunca me identifiquei com essas historinhas contadas por aí. Eu me identifiquei muito. Acabei de confessar aqui e dizer por que eu me identifiquei muito, né? Porque me botaram goela abaixo, vou fazer o quê? Liz Andrade, por causa dessas e outras mentiras, não fiz primeira comunhão, não fui aceito. Eu fui batizado, fez de tudo ali, tudo que eu tinha direito, tá? Igreja ortodoxa e tal. Mas ninguém me perguntou nessa idade, você quer ser batizado? O papai, mamãe, o seu padre, o que é batismo? Porque é só assim, para mim no passado, se você não for batizado, você está ferrado, entendeu? Você não pode entrar em lugar nenhum, você não pode casar, não pode, sei lá.
tudo bem, se meus pais seguiram toda a regra, eu estou aí, estou de tudo. Bom, Prestes, é difícil, hein? Mesmo porque são muito mal contadas essas histórias. Sim, essas histórias todas são verdadeiras, porém muito mal contadas, e o simbolismo é totalmente outro, mas cada um adequa para o seu interesse. Liz Andrade, comecei cedo, né? Valcir, fico lá matutando como é que eu vou conseguir mandar nesse povo. Ah, vou criar leis. É igual hoje. Tá vendo? Prestes, eu falei da geometria sagrada lá em cima, tá? Todo o tema é bom, né? Todo o tema é bom. O dia que você conhecer a terapia dos fractais, aí você vai ver. E escrevam aqui, eu estou aqui, tudo que eu falo aqui fica registrado porque fica na internet, né? Fica na internet. A terapia que eu criei, vírgula, entre parênteses, volta, né? Delete. A terapia da qual eu fui instrumento para criar, ela vai, já está dando o que falar e vai dar o que falar, porque vocês não fazem ideia do que os fractais fazem no ser humano. Aí, está registrado aqui e me cobra. Délia da Mata, fiz os rituais que mamãe queria, mas por dentro falava para mim mesma, que idiotices, puxa, que bacana que você tinha essa consciência. Eu só adquiri essa consciência bem mais tarde. Olha o Mauro da SBR também, bom dia, bem-vindo. Falar nisso, eu vou estar dia 1º de dezembro dando o workshop Terapia dos Fractais lá na SBE de Campinas. Vai ser legal para todo aquele povo daquela região, Vinhedo, Indaiatuba, até São Paulo, Serra Negra, tudo, eu vou estar lá. Vai ser uma boa oportunidade para o pessoal lá da região e assistir a Terapia dos Fractais, dia 1º, tá? Dia 1º no departamento da SBE em Campinas. Detesto rituais, Délia, somos dois. Sei lá se... Bom dia, amor. Eu não sei lá se no passado eu fiz muita... Se é que existiu isso, né? Fiz muito ritual, fiz muita besteira e hoje eu sou avesso a ritual. Tudo que é ritual que me convida, eu caio fora. Eu dou uma desculpa para não ir. Isso não quer dizer que eu não vá a alguma qualquer dia, né? Então, muito bem. Vamos entrar no tema, então. Vamos entrar no tema. Já dei a introdução, né? Já dei a introdução. Eu nem sabia. Né? O interessante disso é que eu não sei como é... Quando o tema aparece, depois eu faço como é que eu vou entrar nesse tema? O que eu vou falar sobre esse tema, caramba? E aí a coisa flui, parece que flui, isso é muito interessante. Então, nada melhor aqui do que para a gente começar nosso programa falando sobre Deus e ateísmo, que eles acreditam e que eles não acreditam. Por que eu trouxe esse texto aqui? Por que esse texto se apresentou? Porque ele dá evidências para você pensar e para você ponderar. Ninguém está falando para você deixar de acreditar nisso, deixar de acreditar naquilo, deixar de crer em Deus, nada, em absoluto nada. O objetivo do programa Vida Inteligente Interativo, do programa Vida Inteligente que está no ar há 8 anos, é fazer com que você pense, com que você abra sua mente para novas informações. Ninguém está falando para você fazer absolutamente nada com as velhas informações, nem nada. Já falamos que as velhas informações, enquanto elas estiverem lá, não vai haver espaço para o novo. Mas ninguém falou para você jamais joga as coisas fora, porque nós não temos esse direito de falar para alguém fazer alguma coisa da qual só ele pode resolver fazer essa limpeza. Então, sem ferir crença nenhuma, vamos aos fatos, né? Prestes, conheço sobre fractais e estamos escrevendo em nossa companhia um espetáculo de teatro que uma das bases são os fractais, sequência Fibonacci e geometria sagrada. Quero falar com você sobre a possibilidade de fazer um workshop conosco. Quem sabe? Vamos lá, vamos falar sobre isso. É um dia inteiro, e por que é um dia inteiro o workshop dos fractais? Porque eu mostro a fundamentação, é importante a fundamentação, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa saber o que você está mexendo, você precisa saber o que você está assistindo e você precisa ter fundamento, você precisa ter elementos para criar a base onde você vai alicerçar o trabalho com fractais. A partir daí, meu querido, infinitas possibilidades. Bom, vamos lá. Nas religiões ocidentais do judaísmo, cristianismo e islamismo, Deus é o único e ser supremo e criador de tudo. Nada existe exceto o que Deus quer. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, bondoso e eterno.
Deus não teve início e não tem fim. O mundo e o que constitui foram criados por Deus com um propósito. Deus criou os seres humanos para conhecerem, amarem, honrarem, servirem e obedecerem a Ele. Deus deve ser pensado em termos masculinos, apesar de ser um puro espírito e não ter partes materiais ou corporais. Os humanos serão julgados após a morte pelo modo como realizam o plano que Deus tinha para eles. Os que falharam, os pecadores, serão punidos por toda a eternidade. Os que forem bem-sucedidos serão recompensados para a eternidade. A natureza exata do prêmio ou do castigo é bastante discutida, mas todos parecem concordar que os recompensados sê-lo-ão na presença de Deus e os outros não. Deus é representado por uma figura paternal, de acordo com a antiga estrutura familiar patriarcal. Deus protege a sua família, mas também a governa, e os seus mandamentos devem ser obedecidos. Para os cristãos, Jesus de Nazaré é a manifestação humana de Deus. Para a maioria dos cristãos, isto significa que Jesus é ao mesmo tempo humano e divino. Esta doutrina é conhecida como a encarnação e é considerada um mistério da fé. Ou seja, o como um pode ser ao mesmo tempo ser humano e divino transcende a compreensão humana. A razão e a lógica não podem demonstrar a verdade de tal crença. A sua base tem que ser na fé. Deus anuncia mandamentos e esses são a base da moral. Ser uma pessoa boa é obedecer aos mandamentos de Deus. Aparentemente, se Deus mandasse os humanos cometerem assassínios, isso seria moralmente justificável. Mas como Deus é bom, não precisamos de nos preocupar que Ele possa mandar fazer algo mal. A natureza proíbe-o. Um ateu tem que acreditar que os humanos criaram Deus, e não o contrário. Dizer que o homem criou Deus é dizer que a grande maioria dos humanos estão iludidos. Como explicar a origem desta ilusão e a sua persistência? Foi argumentado por filósofos como Thomas Hobbes e Baruch de Spinoza, lembra que nós falamos de Spinoza ontem? Que a crença em Deus se origina no medo e na superstição. Outros, como Sigmund Freud e Karl Marx, defenderam que esse engano subsiste devido ao desejo de um pai protetor e imortalidade, ou como um ópio contra a miséria e sofrimento da existência humana. Os crentes em Deus pensam ou que existem provas para suportar a sua crença, ou que não há razão para não acreditar em Deus. Os primeiros, muitas vezes, iludem-se pensando por razões fraudulentas, fracas, não suportadas, etc., são substanciais. Os últimos iludem-se a eles mesmos, vendo os ateus como teimosos e não querendo arriscar o erro por uma possível sublime verdade. Como podem estas ilusões ocorrer? Os dois tipos de crentes partilham uma coisa: querem acreditar tanto na sua ilusão, que se autoiludem pensando que são perfeitamente racionais e razoáveis na busca da sua ilusão, ou que os ateus são irracionais e irrazoáveis na rejeição do mesmo. Muitos partilham também de outro ponto muito comum: a sua crença dá-lhes um sentido de poder e superioridade, muitas vezes levando-os a destruir qualquer coisa que se lhes oponha e a lançar bênção sobre as misérias do mundo, incluindo aqueles próprios causaram. Estes crentes sentem que têm o poder do conhecimento esotérico. Não só tempera a sua vida, dá-lhe um significado e sentido que de outro modo não teriam. Para muitos crentes, contudo, a crença em Deus é algo que tem por garantido toda a vida. A crença dá ordem e significado às suas vidas. Junta-os numa comunidade de crentes, dando-lhes confiança em si e na sua crença. A crença é validada por todas as pessoas importantes da sua vida. Se crescer com fadas, torna-se um candidato a acreditar em fadas. Se cresce com Deus, se todas as pessoas importantes na sua vida reforçam a crença em Deus, verá em todo lado
provas para o que o seu coração sabe que é verdade. Reforço comunal, que eu já vou dizer o que é isso, reforço comunal, da crença em Deus pode ser a força que a faz parecer tão razoável aos crentes. Reforço comunal é o processo pelo qual uma afirmação se torna uma crença profunda pela repetida confirmação pelos membros de uma comunidade. Então é a mesma coisa, você fala tanto que aquele troço passa a ser verdade. Todo mundo fala, é o que eu digo, que muitos de nós fazemos e fizemos, que aí você vai nesses templos, e aí o cara que está lá na frente, chamado de padre, ele comanda e todo mundo periri. Todo mundo repete aquilo, nem sabe o que está falando, mas já está tão decorado e tá, acabou. Então é isso aqui que é o reforço comunal. O reforço da crença é finalizada pela autoridade de alguns respeitáveis, inteligentes e gentis espíritos. As pessoas podem não acreditar em Deus só porque algum santo ou cientista ou prêmio Nobel de literatura dá sua aprovação. Mas as pessoas sentem-se mais confortadas na sua crença se acreditam que estão numa boa companhia. Estamos chegando lá. Tudo bem por aqui? Joia, legal. Como uma criança que cresceu no mundo de anjos, comunhão solene, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e Jesus, o Divino Salvador, a falta de lógica e racionalidade não era notável. Parece natural acreditar tanto na transubstanciação como na eletricidade. Aprendi a matemática ao lado do catecismo. Deixa eu corrigir um erro aqui, que eu vou disponibilizar o texto. E o absurdo de tal paralelo nunca atingiu nenhum de nós. Para muitas pessoas é tão natural acreditar em fadas, bruxas ou mal-olhado como acreditar que o fogo é quente. Mas isso é relevante quanto a saber se há fadas, bruxas, deuses, etc. O crente considera que a sua vida faz mais sentido se Deus existe. Então, por que é que para os ateus tudo faz mais sentido se não houver Deus? Por que é que o universo parece mais inteligível como um mecanismo não desenhado e governado apenas por forças naturais e impessoais? Olhamos para o universo e para o que sabemos dele e parece-nos que a sua alegada perfeita ordem é desenho muito imperfeito. Olhamos para pontos particulares que são maravilhosos na função, mas ridículos no desenho. E somos levados a pensar que nenhum ser onisciente desenharia desse modo. Não é necessário olhar para as coisas más para marcar esta posição. Por exemplo, o olho humano e o cérebro e a rede de nervos, tecidos, neurônios, etc., que produzem a visão é uma maravilha, mas nenhum humano que desenhasse, por exemplo, uma câmara para imitar o desenho do olho daria tantas voltas. Esperaria que um ser onisciente usasse um desenho muito mais simples para o olho e para o universo. A própria complexidade das estruturas indica como Clarence Darrow notou a falta de desenho e o resultado de forças naturais trabalhando sem nenhum propósito particular em mente. O conceito de um ser, nós vamos entrar numa parte importante já, aguenta aí. O conceito de um ser magnificente responsável por tudo, mas que brinca às escondidas num jogo cósmico, leva-nos a perguntar: como pode Deus ser tão frívolo? A própria ideia da criação, mandamentos, recompensas e castigos não esclarece nada. Quando era criança, nos foi ensinado a resposta em questão: por que Deus me criou? E a resposta era: para conhecer você, para você amar, honrar, servir e obedecer. Na altura, nessa época, quando a gente era pequenininho, isso soava bem. Tinha esse dever misterioso e solene para com um ser que apenas se revelava em ocasiões especiais e a pessoas selecionadas. Cada um desejava ser escolhido para uma revelação especial. Pessoas que dizem, até hoje, né? Todo mundo fala, vem reunir na minha casa que vai ter uma revelação especial. Todo mundo está lá, fica aquela ansiedade para ter essa revelação, né? Pessoas que dizem terem visões ou ouvido vozes que pensam divinas, ou pessoas que praticam atos mágicos e miraculosos, pergunta-se, segundo David Hume, o que é mais provável? Que Deus fale a essa pessoa ou que ela esteja enganada ou a enganar-nos? O que é mais provável? Que as leis da natureza tenham sido violadas por poderes especiais ou que tenha havido engano, erro, fraude? Tem um
aqui para falar nisso, eu vou corrigir. Qualquer pessoa razoável, mantendo os mais básicos princípios de racionalidade, não pode acreditar em visões divinas, vozes ou milagres com base em testemunhos, mesmo em primeira mão, sem abandonar esses mesmos princípios. Isso aqui eu faço um pequeno à parte aqui, espera um pouquinho só, tá? É exatamente aquilo que você... Hoje nós temos. Quanta gente tem dons paranormais, né? Todos temos dons paranormais e alguns têm desenvolvido, já descobriram. Então tem Nossa Senhora de Medjugorje ou visões de Fátima e não sei o que. Todo mundo tem milhares e milhares de pessoas e dentro dessas milhares e milhares de pessoas, nossa, só tem um vidente. E esse vidente é o único que consegue enxergar aquele fenômeno e todos os outros que não estão enxergando absolutamente nada. Então, aqui que está o texto acabou de dizer o seguinte: o que é mais provável? Que essa criança esteja vendo, aquela testemunha esteja vendo a Virgem Maria e transmitindo para todo mundo? Ou que essa pessoa esteja enganada? O que vocês acham? Cada um por si com as suas respostas. Deixa eu só terminar aqui essa primeira parte, já vou entrar aqui, Délia. Só falta mais um parágrafo aqui, tá? Tá. De acordo com os ateus, Deus foi inventado não uma vez, mas muitas vezes em muitas culturas. As semelhanças da invenção devem-se às semelhanças da natureza e experiência humanas. Nascimento, sexo, sofrimento e morte são universais. As imagens de Deus e das experiências divinas, bem como a utilidade da invenção, refletem-se na universalidade das experiências partilhadas. Para muitos, acreditar em Deus é acreditar que, se não houvesse Deus, estariam livres para cometer qualquer crime, por pior que fosse. A única coisa que os detém, dizem, é que foram ordenados por Deus para não roubarem, não matarem, não cobiçarem a mulher do próximo e assim vai. Dizem que as suas vidas não teriam sentido se não fossem as ordens do alto a dizer o que devem fazer com ela. Mas que sentido tem uma vida que se baseia apenas numa obediência cega a ordens? Já vimos muitas vezes ao longo da história os efeitos da obediência cega para a considerar positiva. Então é isso aí. Esse é o texto para se pensar. Agora nós vamos entrar numa parte legal. Já vou compartilhar já com vocês. Deixa eu ver o que passaram. Agora vai ficar a pulga atrás da orelha, embaixo do braço, dentro da calça, vocês já vão ver. Délia da Mata: minha crença me levava e me leva a pensar que atrás das historinhas tinha e tem algo mais escondido ou não incompreendido. Passei a buscar o caminho que me levasse a encontrar essas verdades que imaginei e imagino. Li muita coisa, mas nada me preenchia. Délia da Mata: aí encontrei o Vida Inteligente e a eubiose. Levei um ano investigando e analisando, até que resolvi entrar e acho que pode ser o caminho para encontrar minhas respostas. Tomara que seja o seu caminho. Ou não, diz a Délia da Mata. Ela complementa. O Prestes diz o seguinte: uma questão importante é a ânsia pelo controle que cai sobre alguns. Ainda não entendo o real objetivo de quem nos quer como gado, mas é claro que é um fato na estruturação antiga com interesses. Aí é que tá. E nesse tipo de questionamento, Prestes, a gente tem que ser imparcial, a gente tem que ser isento. Né? Prestes continua: dentro dessa estruturação, a religião foi e é uma grande ferramenta de controle. Utiliza-se de verdades distorcidas, pois sentimos a verdade e, modificando facetas dela, o controle é mais fácil. Tá aí. Tanto é que vocês estão vendo na televisão, nos meios de comunicação, a podridão que aflora de dentro desta instituição. Né? Muito bem, agora, olha só. Já fiz um programa, está lá à disposição para todo mundo na internet, os mandamentos agartinos. Mandamentos agartinos, senhor Oscar? O que é isso? Não, os mandamentos de Agartho, mas que Agartho existe, não sei o que, não sei o que. Mandamentos agartinos. Délia acabou de falar sobre Sociedade Brasileira de Eubiose. Então agora nós vamos entrar numa questão, e aí fica a grande interrogação que cada um deduz. Délia da Mata: essa religião pode ter sido necessária numa determinada época, mas já faz tempo que essa está ultrapassada o jeito como é conduzida. E dentro da religião foram feitas as maiores barbaridades do passado. A história está aí para comprovar, não sou eu que estou falando.
Simone, quem aqui acredita em bruxas? A maioria de nós já foi católica. A Igreja Católica acredita que queimou bruxas, cientistas, físicos, naturopatas por décadas e décadas. Conseguiu fazer o ser humano acreditar na doutrina do pecador. Aí. Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Nem é o nosso objetivo detonar ninguém. Mas agora nós vamos falar rapidamente sobre os mandamentos agartinos. Sobre os mandamentos de Agartha, que seria uma civilização que está sob os nossos pés. É uma civilização que esteve aqui em cima, está lá embaixo. Hoje está voltando aqui para cima, onde reside o rei do mundo, Melquisedeque, onde todas essas coisas que a gente está ouvindo falar durante 8 anos na série Mosaicos do Novo Ciclo do programa Vida Inteligente. Então nós vamos entrar aqui no seguinte. Vamos ver, para quem não viu e para quem não sabe, e para quem não conhece, vai conhecer hoje os 10 mandamentos agartinos. E não fiquem me pedindo por e-mail não, que eu já vou colocar na comunidade, se já não está, né? Olha só então, hein? Os mandamentos agartinos, e olha só o nome que eu vou citar nos mandamentos agartinos. São 10 mandamentos aqui também. Então vamos lá. Tá? Primeiro mandamento: louvado seja Deus, com seu nome, que dá aos seres da terra o direito de serem governados por Ele próprio, na sua forma masculino e feminina, a todos ensinando que lhe devem amar e respeitar acima de todas as coisas. Segundo, louvado seja o Senhor, que exige mais ainda dos seres da terra que jamais falseiem a verdade guardada na sua mente e no seu coração, preferindo negar a sua própria existência em atos e pensamentos. Terceiro mandamento agartino. Louvado ainda o Senhor, que exige também dos seres da terra que guardem as horas santas da sua vida, dedicando-as ao descanso espiritual, tanto diariamente quanto nos momentos que lhes sobrem dos seus labores. Quarto mandamento agartino. Louvado ainda o Senhor, que exige também dos seres da terra a manutenção de seu próprio sangue, que a família que lhe for dada pelo privilégio bom ou mau, karma, das suas vidas passadas. Honrar pai e mãe em primeiro lugar, e seus ascendentes e descendentes, é honrar ao grande Senhor como Pai de todas as criaturas terrenas. Quinto mandamento agartino. Louvado ainda o Senhor, que não admite, nem por atos nem por pensamentos, que se tire a vida do seu semelhante. E até os animais e as plantas não se faça sem motivos justificáveis, como aquele da manutenção da vida. Sexto mandamento agartino. Louvado ainda o Senhor, que não permite aos seres da terra o incesto moral e físico, contrariando a verdadeira castidade, e que chega ao ponto de animalizar a esses mesmos seres, prostituindo-lhes a sua marcha para o divino. Sétimo mandamento agartino. Louvado ainda o Senhor, que não permite aos seres da terra comer, beber ou fazer qualquer outra coisa que não seja bem seu, a menos que lhe seja oferecido de boa vontade, como dádiva graciosa de Deus. Oitavo mandamento agartino. Louvado seja ainda o Senhor, que não permite aos seres da terra dizer mal dos seus semelhantes, retirando-lhes ao mesmo tempo o direito da verdadeira liberdade espiritual, que pode conduzir à escravidão material através de penas dolorosas. Nono mandamento agartino. Louvado seja ainda o Senhor, que não permite aos seres da terra a cobiça dos bens alheios. A escravidão e a morte também pairam sobre a cabeça daqueles que não souberem subjugar os seus maus instintos nesse sentido, que há também falta de castidade física e espiritual. Décimo e último mandamento agartino. Louvado seja ainda o Senhor, que não permite aos seres da terra que deixem de seguir estes 10 mandamentos, para não caírem nas penas infernais eternas. Todo erro é sentido na mente e no coração. A não ser um monstro, todos reconhecem o erro que praticam. Por que então não procurar evitá-los? Deus está em todos e com todos,
estando em primeiro lugar com o Manu. Procurem eles segui-lo e viverão sempre na graça de Deus. Então, meus queridos, passei para vocês um texto ateu, vendo a sua forma de ver Deus, que você tem que ver um outro lado para você poder fazer uma análise, e finalizo mostrando os mandamentos agartinos, que afinal todos que estudam os ensinamentos aqui do Mosaicos do Novo Ciclo creem em Agartha, creem em vida extraterrena, tudo. Então aqui os mandamentos de Agartha, acabei de lê-los e para mim eles se assemelham muito aos mandamentos que Deus teria passado para Moisés naquela montanha, sabe-se lá quanto tempo atrás. Cada um agora raciocine, hoje que são adultos, hoje que têm liberdade de pensamento, né? Hoje que alguns já podem inclusive ter discernimento, sabem discernir. Peguem os mandamentos que Deus passou para Moisés, peguem os mandamentos agartinos para as pessoas que se afinam com essa vida intraterrena, Agartha, Shambhala. Vejam outras leis ditadas por outros povos, por outras civilizações que eles precederam, e tentem sentir alguma similaridade, algum ensinamento que seja comum a todos e que não seja cópia de cópia de cópia de cópia de cópia de cópia de cópia. E o mais importante de tudo, isento de julgamento, de crítica e tudo, veja o que é bom para você, veja o que serve para você e aproveite. E o que você não gostar, o que não servir mais, não polua o ambiente. Como não polua o ambiente? Não fale mal, não jogue fora, sem fazer a transformação, a transmutação daquilo, a reciclagem daquilo. Pode ser útil para outras pessoas, para você já não é mais. Então é importante, a gente vem falando há 8 anos, é não contribuir, jogar, vamos falar o termo que a gente está acostumado, jogar tranqueira, assim. É uma hora da gente começar a selecionar, fazer essa reciclagem interior, reciclagem dos nossos pensamentos, reciclagem das nossas crenças, colocar em lugares adequados. Não servem mais para nós, mas já servem para outros, podem ser transformados, podem fazer outras coisas. O importante é ter essa consciência. E tendo essa consciência, estaremos verdadeiramente contribuindo para aquilo que acreditamos, seja lá o que for. Feito? Então é isso aí. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau. Daqui a pouco o texto está aqui. Daqui a 2 minutinhos já está na internet. Tchau.